Olá, como vocês estão? Espero que bem. E então, vamos falar sobre mais um rito alemão, que neste rito estiveram famosíssimos compositores e um deles, inclusive, fez diversas obras para a maçonaria, entre elas a flauta mágica. Vamos falar então sobre o rito Zinzendorf. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Para compreendermos a origem do rito Zinzendorf, devemos remontar à desintegração do rito da estrita observância templária e sua influência nos futuros ritos cristãos. A importância que teve o rito da estrita observância templária na vida maçônica europeia permitiu que tal sistema, que só existiu por aproximadamente 44 anos, influenciasse o suficiente para subsistir na história maçônica universal e é tema obrigatório para entender a filosofia dos ritos cristãos atuais, como, por exemplo, o rito Schroeder, escocês primitivo, e o rito Swedenborg, assim como muitos dos altos graus cavalheirescos atuais na estrutura de outros ritos. O nascimento dos ritos que hoje comportam a família retificada estavam ligados diretamente à extinção do rito da estrita observância templária, que teve um resultado fatal e com um fim prematuro, por brigas e disputas internas. A ordem do rito da estrita observância estava num momento de ascensão de von Hund como seu líder máximo, submetido aos altos e baixos da política dos príncipes germânicos e a relação destes com a nobreza de outros reinos. Nas discussões maçônicas, a opinião de um alto nobre tornava-se em lei, que os grupos simpatizantes seguiam ao pé da letra, enquanto os grupos rivais combatiam sem piedade. Neste contexto se dá dentro da ordem da estrita observância uma série de cismas e eventos que envolveram em um caos absoluto todo o sistema, sofrendo a primeira grande divisão em 1766, quando Johann Wilhelm von Zinzendorf, que até aquele momento era um importante promotor da estrita observância templária por toda a Alemanha. Zinzendorf se retira do sistema para promover o rito sueco pela Alemanha. Nesse mesmo ano, Zinzendorf cria a Grande Loja Nacional de Berlim, que foi, no seu início, uma obediência rival à estrita observância templária, mas ligada às estruturas e rituais muito semelhantes. Johann Wilhelm Kellner Zinzendorf foi médico cirurgião real do exército prussiano, general na Guerra da Bavária, de 1778 a 1779, e fundador da Grande Loja dos Maçons da Alemanha. Desde 1763 e, em maior grau, a partir de 1775, se acirram as lutas internas pelo controle da ordem entre von Hund e outros líderes proeminentes. Em fevereiro de 1767, foi criado com membros da estrita observância templária a Ordem dos Cavaleiros Clericais, Clerici Ordinis Templi, sob a promoção de Jean Auguste Stark. Esta organização faz em 1772 uma aliança com a estrita observância templária, firmada durante a celebração do convento de Colo. Esta aliança se rompe durante o convento de Brunswick, em maio de 1775. Von Hund falece em outubro de 1777, deixando muitos buracos na estrutura de autoridade da ordem. Em 28 de abril de 1777, se celebra em Hamburgo uma reunião entre os deputados da Grande Loja da Suécia e da Estrita Observância para promover a eleição do Duque da Sudermândia, Karl, como vice-grão-mestre da Estrita Observância Templária. Durante o convento celebrado em Wolfenbüttel, de julho a agosto de 1778, foi instalado Karl, tal como se havia acordado. Mas essa ação fez com que os clérigos dos templários rompessem com o sistema, assim como a Grande Loja dos Três Globos da Alemanha. Tanto algumas lojas como capítulos dinamarqueses protestaram, e por isso se celebrou outra reunião em Brunswick, em 1779. O ato da união do convento Wolfenbüttel foi substituído por um pacto de amizade e reciprocidade.
Aos conflitos já existentes se somaram a incursão de maçons pertencentes a grupos Rosa-Cruzes alemães, que tentaram obter apoiadores para os referidos grupos, sobrecarregando ainda mais o ambiente já confuso da Ordem da Estrita Observância Templária, onde até o próprio Duque da Sudermânia renunciou à estrita observância em abril de 1770. O ponto crítico aparece durante a celebração do convento de Wilhelmsbad, ocorrido de julho de 1782 a setembro de 1783, onde o pleno resolveu e declarou que os maçons não eram sucessores dos templários e que a prática de cerimônias maçônicas templárias deveriam ser descontinuadas. Esta postura produziu a necessidade de refazer os rituais dos altos graus, provocando a desintegração dos corpos dos altos graus cristãos. Com esta ação, deu por concluída a existência da Ordem da Estrita Observância Templária. Colocamos aqui em cima um card para você acessar esse vídeo. No entanto, a dissolução desse sistema causou um reajuste estrutural e com ele um repensar dos objetivos dos novos sistemas maçônicos cristãos, tanto do rito sueco, que tinha apenas alguns poucos anos funcionando, assim como do rito Zinzendorf, que seria a próxima derivação do rito sueco. A maçonaria retificada teria várias fontes entre históricas e inspiracionais, influenciando especificamente em cada uma das três partes que maquiam os ritos retificados, independentemente da quantidade de graus que cada um possua, assim como da evolução dos mesmos. A parte simbólica passa a assimilar diretamente as formas de praticar a maçonaria azul ou de São João. A maçonaria de Santo André é uma herança direta dos templos da estruturação dos primeiros altos graus franceses, e a seção cavalheiresca recebe toda a influência dos altos graus alemães. Também foi determinante a influência do martinismo russo do rito de Novikov, uma sociedade iniciática não maçônica, através dos postulados de Martinez de Pasquali e Louis-Claude Saint-Martin. Os rituais de São João conservam a rigorosidade que era aplicada à estrita observância templária em sua parte simbólica, assimilando de forma quase idêntica aos usos das antigas lojas anglicanas que funcionaram na França entre 1727 e 1768. O rito de Zinzendorf, mal chamado por alguns de rito alemão, é em si uma versão do rito sueco adaptado aos países germânicos. Este rito cristão, criado no início do século XIX, na antiga Prússia, por Johann Wilhelm Zinzendorf, se pratica na Alemanha e várias lojas da Áustria, e é o rito mais popular dentro da grande loja nacional de maçons da Alemanha. Durante a vida de Zinzendorf, o rito recebeu o nome de Rito de Heil. E quem seria Georg Heil? Era diretor alsaciano da Escola Militar de São Petersburgo e foi quem popularizou o rito tanto na Prússia e suas possessões como na Rússia, quando mais tarde receberia o apelido de seu autor, para diferenciá-lo de outro rito alemão, o rito Schroeder. Entre as curiosidades históricas deste rito, se encontra o fato de ter pertencido às suas fileiras o gênio compositor Wolfgang Amadeus Mozart, não este Mozart. Agora sim, este Mozart. Iniciado em 1784 na loja vienense Saarwurtigkeit, podendo ser traduzida por a beneficência ou a caridade, assim como seu padrinho, Johann Georg Leopold Mozart, e também Joseph Haydn. A este rito também pertenceu Johann Wolfgang von Goethe, iniciado em junho de 1780 na loja de Weimar Amélia zu den Dreien Rosen, ou Amélia para as Três Rosas. Muito se fala sobre Mozart, sua iniciação, sua loja, seus companheiros de loja, mas muito pouco se fala sobre a flauta mágica. Por que é considerada uma ópera maçônica? O que há de maçonaria nela? A flauta mágica conta a história de um príncipe perdido na floresta, que é salvo por um servo de uma rainha que o leva ao castelo. No castelo, ele vê a foto de uma bela mulher e se encanta por ela.
O servo conta que se trata de uma princesa, filha da rainha, e é raptada por um sacerdote. O príncipe se apaixona ainda mais ao ouvir a história e decide resgatar a princesa. O servo da rainha acompanha o príncipe na missão, e o orador do Templo da Sabedoria alerta que as intenções do sacerdote são boas e que talvez as da rainha não sejam. O príncipe e seu servo aceitam ser iniciados. No final, ambos ficam com suas almas gêmeas. Algumas características maçônicas na história: 3 damas, 3 moças, 3 moços e várias outras menções ao número 3. 3 templos, sendo o principal deles o Templo da Sabedoria, a regra do silêncio imposto aos iniciados. O príncipe na escuridão pede a luz. O ingresso no templo se dá com a cabeça coberta. Durante a iniciação, passa-se por várias provas, sendo as principais a prova da água e do fogo, o mistério de Ísis e Osíris e a menção sobre a força, sabedoria e beleza. Na verdade, a flauta mágica não foi a única obra maçônica de Mozart, que criou pelo menos 6 ou mais músicas para uso exclusivo em maçonaria. Porém, o interessante da flauta mágica é ter sido criada não para uso em loja, mas para apreciação da sociedade europeia numa época em que a maçonaria começava a ser perseguida de forma mais veementemente. Por esse motivo, o conteúdo maçônico está, de certa forma, oculto na letra e na música, o tipo de coisa que todo bom maçom aprecia. Voltemos ao rito Zinzendorf. Ele foi reformado em alguns detalhes no ano de 1819, que foi quando adquiriu sua forma atual e se adotou o sistema de graus pelo qual é regido hoje. Esse sistema tem 7 graus. Maçonaria Azul ou de São João, Johannes Lielings, Johannes Gosselin e Johannes Maestar. Johannes é João. Portanto, a designação ficaria mais ou menos assim: aprendiz de São João, companheiro de São João e mestre de São João. Maçonaria Vermelha ou de Santo André, aprendiz e companheiro escocês e mestre escocês. Maçonaria Capitular, clérigo ou favorito de São João e irmão eleito. Do mesmo modo que acontece nos ritos sueco e escocês retificado, o rito Zinzendorf não admite visitantes iniciados não cristãos em seus altos graus, mas se permite a intervisitação e validação de graus com estes ritos da família retificada. Os maçons do rito Zinzendorf são cristãos trinitários e só têm a crença nos evangelhos como fonte revelada. Os ritos da família retificada, todos de caráter cristão, oferecem a seus aspirantes o direito de poder praticar e desfrutar do benefício filosófico, espiritual e cultural da maçonaria, sem desprender-se da sua aberta simpatia pela prática regular de sua fé cristã, independentemente da denominação específica que cada membro professe, se católico, ortodoxo, anglicano, presbiteriano e etc. Esses ritos podem parecer sectários ou discriminatórios, espantando ao maçom comum sobre a possibilidade de ir de encontro a uma maçonaria muito específica dentro dos modelos da universalidade maçônica. Mas os maçons chamados retificados, de todos os ritos dessa família, não pretendem entrar em choque com outros sistemas maçônicos ao redor do mundo, com os quais, por certo, existe uma excelente comunicação. Zinzendorf tinha seu elevado ideal de solidariedade humana com o ditado: é preciso começar. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.